Boa noite, professora. Me chamo Tiago, sou seu aluno de computação gráfica. Vou apresentar para a senhora hoje o programa que vai aplicar transformações, tanto de translação como rotação, escala, dentro de objetos de duas dimensões. Para esse determinado trabalho foram escolhidos dois objetos dimensionais, dos quais a senhora citou na avaliação, e na qual eu escolhi o quadrado e o triângulo, aonde eu vou possibilitar ao usuário a movimentar e aplicar as translações, aplicar as transformações de translação, rotação e escala dentro dos dois objetos de forma global. Ou seja, o que for aplicado de translação em um vai ser aplicado no outro, sendo que futuramente pode sim ser aplicado de forma particular e individual em cada objeto. Dentro desses termos do trabalho, utilizei a biblioteca OpenGL, na qual ela é responsável por ajudar a implementar arquivos, objetos de 2 e 3 dimensões. Dentro disso, agora eu vou apresentar à senhora o código-fonte utilizado. Como a questão foi aplicada de forma global, eu criei variáveis globais para ser aplicado dentro dos objetos de translação. O primeiro foi utilizado a variável escala, na qual a variável escala ela se inicia com 1, que é a variável responsável por incrementar o tamanho dos objetos. As variáveis globais trans x e trans y, que vão ser variáveis responsáveis por fazer a translação dos objetos em destaque. A questão do rotação, que vai fazer a rotação do objeto dentro de um ângulo de rotação. E o ângulo de rotação, que vai ser utilizado pelo usuário para fazer a rotação do objeto a partir da forma que ele queira. Dentro disso, vou apresentar para a senhora agora a função quadrado, que é a função responsável por criar o quadrado dentro da tela inicial. A função quadrado ela se inicia de forma primordial através de 3 funções vindas do próprio OpenGL, que é a escala, que é a função GL Scalaf, na qual ela possui 3 parâmetros na sua classe, que são a posição x, e a posição y e a posição z. Como foi citado inicialmente, a função OpenGL ela é aplicada também para objetos de tridimensão, mas como a gente está trabalhando apenas com objetos de 2 dimensões, todos os termos da terceira dimensão z vão ser zeradas. Isso menos para a rotação, porque a rotação ela é instanciada em 1, pois ela apresenta objeto de dimensão 2. A partir do momento foi utilizado o translate, que é utilizado as funções de parâmetros de translação em x e translação em y, e rotater, que é utilizado para fazer a rotação do objeto junto do seu ângulo de rotação. Após fazer isso, foram utilizados o GL-Color3F, que é para dizer qual cor vai ser aplicada ao objeto desenhado. Os objetos eles são desenhados a partir do GL-Brin, que ele define qual objeto vai ser desenhado dentro da tela de criação. Nesse caso, eu defini o GL-Quadros, que é responsável por instanciar que eu vou desenhar um quadrado dentro dessa função. E para isso, eu tenho que utilizar o GL-Vertex 2F, que é para objetos de 2 dimensões. Nisso, eu tenho que definir quais são seus pontos x e seu ponto y de cada ponto. Ou seja, a primeira coordenada foi que x vai estar em 1 e em 3 do primeiro ponto. O próximo ponto lateral à direita vai ficar no 5 e no 3. O próximo ponto vai ficar no 5 e no 7. E o próximo no 1 e no 7. Todos os termos à esquerda aqui do GTF, como posso mostrar, 1, 5, 5, 1, são responsáveis pelas posições x dos objetos. E do lado direito, 3, 3, 7, 7, é responsável pela posição y de cada objeto, ou seja, suas coordenadas dentro do plano cartesiano. Mas logo após eu vou mostrar por que foram inseridos esses pontos.
Aqui agora vem a questão da função triângulo, que é responsável também por fazer a criação do triângulo. Só que o triângulo ele só apresenta 3 pontos dentro das suas vértices. Da mesma forma que eu utilizei no quadrado, eu utilizo aqui o GL Penguin, utilizo o GL triângulo, que é para definir que o que vai ser desenhado dentro dessas coordenadas vai ser um triângulo. Aqui definir os pontos da vertex do triângulo, que é menos 4 e 2, menos 8 e 2, menos 6 e 6. Agora, bem aqui, professor, é onde se inicia, onde se instancia a questão da criação dos objetos. Para isso, eu tenho que instanciar o GL Cream, que é responsável por a função responsável por carregar os buffs da cor da janela inicial. Após eu fazer todo o carregamento dos buffs de cor, eu vou fazer o carregamento da matriz de projeção, que é responsável por receber os valores das coordenadas dos objetos inseridos dentro do meu ambiente de projeção. O que é que acontece? Após eu inserir a matriz de projeção, eu vou instanciar a questão da matriz identidade, que ela é responsável por carregar uma nova projeção, ou seja, ela vai fazer o carregamento dessa matriz de identidade a partir do GLUT-OST 2D, ou seja, eu vou instanciar ela dentro do meu plano cartesiano, que foi definido aqui no GLUT 2D, que eu inicio o meu parâmetro x no meu plano cartesiano x, começando de menos 10 a 10 e de y em menos 10 a 10. Após isso, eu instanciei a cor da janela inicial, que vai ser para mim, eu utilizei essa cor, que vai ser a termo branco. E após isso, foi-se aplicado as funções que chamam o quadrado, que chamam o triângulo. E nisso eu instanciei algumas cores do GL. Após isso, criei a função teclado ação, que é responsável por receber uma tecla pressionada para inserir dentro das minhas posições x e y do meu GL20. Ou seja, eu vou fazer isso dentro das minhas variáveis globais. Ou seja, foram escolhidas teclas próprias por seleção particular minha para poder ser aplicado as questões de transição, de escala e de rotação dentro dos objetos. Para fazer a questão da escala, eu incrementei e decrementei em 0,5 cada objeto. Como foi de forma global, se caso o usuário venha apertar mais, o objeto aumenta sua escala em 0,5. Se caso eu venha clicar em menos, o objeto decrementa em 0,5. Para fazer a translação, eu utilizei as teclas D, A, S e W, que vão fazer as translações dentro dos eixos X e Y. Ou seja, D ela faz a translação do objeto em mais um, à direita. E A faz a translação do objeto em menos um, à esquerda. S, ele faz a translação de menos um no eixo Y. E já W, ele faz a translação em mais um no eixo Y. Após isso, eu apliquei o termo de rotação em mais 3. Ou seja, caso o cliente ou a pessoa venha a utilizar a tecla ponto, a rotação vai ser em mais 3 dentro do ângulo de rotação do objeto. Lembrando que o ângulo de rotação do objeto é iniciado em 0. Mas o ângulo de rotação pode ser aumentado. Eu coloquei como opção particular em menos 3 e mais 3. Ou seja, eu posso aumentar meu ângulo de rotação ou posso diminuir meu ângulo de rotação em 3. Aumentar ou diminuir menos 3 ou mais 3. Fazendo assim... que eu tenho uma possibilidade de ver a rotação do meu objeto em diferentes ângulos de rotação.
E aqui mais abaixo eu mostro aqui a senhora a função desenhar tela, que eu vou já mostrar a sua funcionalidade aqui dentro. Para isso eu tenho que apresentar primeiramente a função inicial, que na qual eu faço primeiro o responsável aqui que eu vou mostrar a senhora, que seria a função glut-init, que na qual ele pega os parâmetros inseridos tanto no argc, que são caracteres, como no argv, que são variáveis inteiras. O glut-init-mod, que ele faz a instância, ele é responsável por instanciar a biblioteca glut. Ele começa a fazer a instância do glut singler e do glut RGB, que é justamente utilizado para a questão de cores. Tem o glut init window size, que é para justamente eu dizer com qual tamanho minha tela de inicial vai ser aberta para o usuário, ou seja, ela vai ser iniciada com 800 de largura e 600 de altura. A criação da minha janela com seu título, na qual eu iniciei a instância criando ela com o título Prova de Programação 4. A função glut display function, que ela é responsável por chamar a função desenhar tela. Ou seja, função é essa que já foi apresentada, que na qual vai ter a função justamente de carregar as minhas matrizes, tanto minha matriz de projeção, que é a minha matriz inserida, como minha matriz identidade. E logo após eu fiz o clean color, que é justamente responsável pela cor de fundo da tela. Como eu disse, eu botei um que representa o branco. E o glut keyboard function, que é responsável por capturar todas as teclas que são inseridas no teclado. Ou seja, apresentando uma grande importância para poder aplicar as transformações de escala, translação e rotação nos objetos. E por último, a função glut main loop, que ela vai ser responsável por atualizar todos os objetos que estão na função desenhar tela. Ou seja, essa questão aqui ela vai ser recriada de forma infinita, através do momento, tanto faz eu estar inserido ou não alguma tecla, ter pressionado ou não alguma tecla, ela vai ser recriada de forma contínua, fazendo assim que seja, mostrar aqui para a senhora, a questão de como vai ser instanciado o meu objeto. Está aqui o arquivo compilado. No arquivo compilado, como foi já citado, eu posso fazer o aumento da escala. Como a senhora pode ver, o objeto aumenta. Eu posso diminuir a escala, aumentar a escala. Posso também fazer a translação. Eu vou transladar em X para 1, ou seja, pressionando o D. Veja que ele se movimenta à direita. E vou transladar em X em menos 1, apertando a tecla A. Vou mudar agora, fazendo a transladação em menos 1 em Y, baixando os objetos na parte inferior. E vou transladar em Y mais 1, apertando a tecla W. Agora com isso, eu vou mudar o meu ângulo de rotação. Olha como é que fica a mudança do meu ângulo de rotação. Mudando meu ângulo de rotação, eu faço a rotação do objeto no termo X e Y, da forma que eu me entender. Ó, isso eu estou rotacionando no ângulo de rotação pequeno, ou seja, 0, e posso fazer a rotação da forma que eu bem entender a partir do momento do meu ângulo de rotação. Isso eu estou decrementando em menos 3 e agora eu vou incrementar em mais 3, mudando assim meu ângulo de rotação do objeto. E isso é minha apresentação relacionada à programação 4 e à primeira avaliação.